Estamos iniciando mais uma aula do estudo da série psicológica das obras da benfeitora Joana de Ângelis e hoje vamos dar prosseguimento às aulas sobre o self e o processo de individuação. E nessa aula vamos falar propriamente do processo de individuação, da individuação. Para iniciarmos, vamos trazer o pensamento do Dr. Carl Gustav Jung. E Jung, ele nos diz assim: o objetivo do processo de individuação é fazer o indivíduo tornar-se a pessoa que realmente é. É um processo de diferenciação no qual o ser desliga-se dos complexos e dos padrões coletivos, das expectativas de papéis, daquilo que os outros esperam dele, para tornar-se um ser único. Quando Carl Gustav Jung traz esse conceito de individuação, ele está falando praticamente daquilo que os benfeitores nos ensinam e Allan Kardec nos ensinou do homem de bem, de nós desenvolvermos esses atributos divinos na nossa própria alma. Então, tornar-se um ser único, tornar-se realmente aquilo que nós fomos programados para ser. E aí nós vamos passando pelas experiências que a vida nos proporciona e nós vamos adquirindo, como vimos, muitos complexos. Pois muitas coisas nós vamos armazenando no nosso inconsciente, com cargas emocionais muito fortes. Nós não queremos resolver aquilo e nós ficamos com aqueles traumas íntimos lá no nosso inconsciente. Nós queremos seguir os padrões que a sociedade estabelece e esses padrões coletivos nós queremos imitar as outras pessoas. Nós queremos ser como o outro é, e aí começamos a entrar nesse desequilíbrio. Nós perdemos a nossa própria individualidade. E para se tornar a pessoa que realmente é, ou seja, aquilo que foi programado para que possamos atingir, nós deveremos voltar para si. Voltar para nós mesmos, começarmos a nos encontrar, pois é isso que os benfeitores nos ensinam. Quando nós falamos de individuação, nós estamos falando disso, é tornar o ser único, pois cada espírito foi pensado, foi criado por Deus e cada um de nós temos a nossa individualidade. Nós somos aquele ser único, singular. Nós aprendemos com os outros, mas nós temos a nossa própria personalidade maior e esse processo de individuação. Vamos prosseguir, trazendo ainda o pensamento do Dr. Carl Gustav Jung. Ele vai nos dizer assim: individualismo significa acentuar e dar ênfase deliberada às supostas peculiaridades, em oposição a considerações e obrigações coletivas. A individuação, no entanto, significa precisamente a realização melhor e mais completa das qualidades coletivas do ser humano. E nós não devemos confundir. Quando o Dr. Carl Gustav Jung está nos dizendo, e quando a benfeitora Joana de Ângelis vem trazendo em seus livros da série psicológica o processo de individuação, ela não está falando de individualismo, de egoísmo, não é isso. Individuação é diferente. Quando o indivíduo ele vai se integrando, ele vai tornando-se aquele ser que Deus preparou para ser. Ou seja, o indivíduo ele vai tendo preocupação com o coletivo, com os irmãos, vai nascendo na sua alma
o sentimento maior de fraternidade, de solidariedade. Então, quanto mais nós vamos nos aproximando da nossa essência divina, mais os sentimentos de misericórdia, de compaixão, de doçura, de brandura, de irmandade vai nascendo na nossa alma. Ao contrário, quando nós nos tornamos individualistas, ou seja, nós começamos a dar ênfase aos nossos interesses. Quando falamos nos nossos interesses, o interesse do ego, o interesse egóico, o interesse ainda ligado às paixões humanas. Vamos prosseguir nesse processo de individuação, trazendo agora o pensamento da benfeitora Joana de Ângeles no livro Vida, Desafios e Soluções. Ela nos diz assim: tornar-se um ser total, original, único, é a proposta da individuação e liberta a consciência das constrições mais vigorosas do inconsciente dominador. É indispensável, dessa forma, enfrentar o inconsciente com serenidade, descobrindo-o e integrando a consciência total, pelos melhores caminhos estejam ao alcance. E ficou muito claro esse processo de individuação. Não adianta a gente querer fugir dos nossos conflitos, das nossas dificuldades íntimas. Nós temos que trazer para a consciência todos esses desafios. Muitas vezes nós temos dificuldade, por exemplo, de conversar com um irmão quando nós temos um atrito com esse irmão. E aí, como disse Jesus, vai somente tu e ele ali, conversa, se o teu irmão te ouvir, te entender, ganhado terá o teu irmão. Se ele não te compreender, não há o que fazer. Mas o importante é eu exercitar esse processo de autenticidade. E ser autêntico não é ferir os outros, não é falar aquilo e pensa, aquilo e o ego é. Não, é manifestar a vontade do Espírito. E a vontade do Espírito é sempre a união, a comunhão, é sempre o amor, é sempre o equilíbrio. Então nós, quando vamos treinando isso, nós vamos aproximando do nosso processo de individuação, de integração com a consciência cósmica, com Deus. Então esse processo é libertador. Vamos prosseguir trazendo ainda o pensamento da benfeitora no livro Psicologia da Gratidão. A benfeitora Joana de Ângeles nos diz assim: é o momento quando a consciência toma conhecimento dos conteúdos inconscientes e prossegue realizando a sua superação e consiste na integração dos arquétipos, a fim de que sejam evitados os conflitos habituais ou surjam novos. Vamos refletir nesse pensamento da benfeitora Joana de Ângeles. A gente estranha quando ela diz assim: e a consciência toma conhecimento dos conteúdos inconscientes. Devemos nos lembrar que o ego é o vigia, é o servo ali da consciência. Então, todos os conteúdos vai passar pelo ego, pela pessoa, e vai discernir, e vai avaliar, e aquilo se torna realidade. O que ela está nos alertando, nos ensinando aí? E nós precisamos tomar consciência de tudo aquilo que nós escondemos no inconsciente, de tudo aquilo que nós não suportamos, e deveremos trazer à luz da consciência. As provas da vida estão aí para isso. Em outras encarnações nós passamos por provas e nós falimos e nós não fizemos como deveríamos ter feito, e aquilo vai criando traumas no nosso inconsciente, e quando nós reencarnamos novamente,
quando vamos adquirindo mais maturidade espiritual, nós vamos, junto ali com a espiritualidade maior, programando algumas provas, algumas situações para acontecer na nossa vida, exatamente para a gente trabalhar aqueles traumas, aqueles conflitos. E aí vem à tona tudo isso. E é um momento de superação, um momento de purgar, de expiar, de renovar a nossa vida mental. E aí temos que fazer essa integração desses dois polos, né? O servo servindo ao Senhor e não o contrário, né? Servindo aos seus impulsos. Nós deveremos servir ao Espírito. Quando fazemos isso, nós vamos entrando nesse processo de individuação, tornando um ser integrado, um ser único. Vamos prosseguir agora trazendo o pensamento da benfeitora no livro Psicologia da Gratidão. Ela nos diz assim: essa conquista formosa torna o ser diferenciado, libertando dos clichês e das imposições sociais que sempre o escravizaram, exigindo-lhe condicionamento quando aspira por liberdade. Se nós nos observarmos, quanto dos nossos comportamentos não são condicionados. Nós vamos observar isso quando nós começamos a participar da nossa vida espiritual. Nós vamos querer mudar um hábito e aquele hábito está enraizado, está condicionado dentro do nosso psiquismo, e aí quando vê nós estamos repetindo aquele hábito e nós não gostaríamos mais de fazer. E aí nós percebemos que somos escravos. Quando Jesus nos diz da escravidão, Ele está dizendo desse tipo de escravidão. Nós somos escravos dos erros, escravos das nossas inclinações ainda materiais. E aí vai exigir um esforço enorme, um esforço muito hercúleo, vamos usar essa palavra aqui, né? Muito forte, para que possamos vencer. Porque o ego tem que se colocar como servidor. Falar assim, eu sou servo do Espírito e não servo dos meus desejos. E aí começar a enfrentar esses condicionamentos. Na teoria parece fácil, mas na prática exige muito esforço. Por isso nós deveremos estar em vigilância. Se percebermos um hábito, por exemplo, um hábito e nós temos, a humanidade tem, de olhar o negativo. Então tudo que acontece nós reclamamos, nós lamentamos, nós criticamos. E aí nós colocamos e falamos assim, não, eu como servo, eu preciso ajudar. Eu preciso olhar o lado bom e procurar alimentar o lado bom da vida. Quando nós nos propomos a fazer isso, nós vamos perceber a dificuldade. Porque a nossa mente está viciada, está condicionada. E aí vai exigir muita vigilância. Opa, eu não posso mais lamentar. E eu preciso agora verificar as coisas boas, não as negativas. E aí nós vamos ver essa luta constante. Mas esse é um processo de individuação. Vai nos trazer no pensamento aí ao Gustav Jung, ele nos diz assim, é importante para a meta da individuação, isto é, da realização do si mesmo, que o indivíduo aprenda a distinguir entre o que parece ser para si mesmo e o que é para os outros. É um processo também desafiador para nós. Porque nós temos uma imagem e nós passamos para o outro. E nós temos uma imagem também, os outros nos vê com os olhos. E nós temos aquela imagem íntima. E nós sabemos e temos noção ainda das nossas imperfeições. Então nós precisamos trabalhar essa integração.
né? Não importa como os outros nos vejam, mas sim como eu me manifesto para o mundo, para os outros. Então aí é onde entra esse processo de identificação. Quando nós começamos a nos identificar com eu penso, com eu sinto, e começo a manifestar essa vontade do ser espiritual, aí sim nós estamos num processo de individuação. Ao contrário, não, nós estamos ainda alimentando os desejos do ego, a individualidade ainda muito rasteira, né? Alimentando as máscaras, as personas. Então, o Dr. Carl Gustav Jung veio trazendo para nós. Vamos gravar muito bem isso, né? A gente parece ser para si mesmo e é para os outros. Parecer ser é um processo de persona, de máscara, né? Nós deveremos ser realmente aquilo e nós somos, e nós estamos no momento de procurar trabalhar esses valores na nossa alma. Vamos trazendo agora o pensamento da benfeitora no livro Vida, Desafios e Soluções. Ela nos diz assim: normalmente o indivíduo toma como padrões e procura assemelhar-se a eles que lhe parecem melhores, verdadeiros modelos, esquecendo-se de que se torna impossível conseguir resultados positivos nesse tentame, porque à medida que imita outros, perde a identidade. Aí é uma sabedoria profunda. Se nós devemos imitar alguém, imitaremos o Cristo, né? Onde ele diz assim, o corpo e o sangue. Numa linguagem psicológica, o meu corpo de Jesus é repetir os seus comportamentos, porque o corpo representa a manifestação do espírito aqui na matéria. O sangue é a essência, é o espírito, são os valores da alma. Quando nós começarmos a vivenciar como Cristo viveu, quando nós começarmos a sentir como Cristo sente, aí sim nós nos encontramos, estaremos em contato com a nossa essência divina. Então, sejamos nós mesmos, mas nós mesmos como espírito e não como ego. E Jesus possa sempre nos iluminar e nas nossas aulas e possamos compreender todos esses pensamentos que a benfeitora nos traz numa visão psicológica e que possamos traduzir isso na nossa vida, no dia a dia, vivenciando o Evangelho de Jesus, não em palavras, mas em espírito e em verdade. E assim seja.